Às vezes a gente pede para Deus que a nossa vida mude, mas a gente continua alimentando as mesmas coisas. Olá, bem-vindo ao meu quintal imaginário. Senta aí e vamos conversar. Gente, hoje eu vim de touquinha mesmo, mas é porque o assunto é importante. Eu vejo muitas pessoas aqui na minha mesa chegando e falando, olha, eu quero mudar minha vida, eu não tô mais aguentando do jeito que tá e eu preciso fazer alguma coisa por mim. Quando você começa a falar para essas pessoas que esse processo ele é diário, todo dia você tendo que sustentar seus posicionamentos, todo dia você tendo que se priorizar, todo dia você colocando as suas necessidades em primeiro lugar, você percebe que quando você fala isso para as pessoas, elas ficam meio desorientadas. Só que, gente, como que vocês querem que as coisas mudem se vocês não querem mudar? Começa por aí. O que dentro de você ainda te faz repetir as mesmas coisas? Porque são essas atitudes que nos fazem repetir coisas que a gente não quer, entende? É por isso que eu falo aqui tantas vezes que o autoconhecimento ele é tão importante nesse processo, para a gente se autoconhecer, porque nesse processo de autoconhecimento a gente começa a entender, ok, isso daqui eu não aceito mais, isso daqui eu aceito, então a partir de hoje eu não faço mais isso. E todo dia você sustentar esse posicionamento. Não adianta você fazer isso um dia e no outro você abandonar e achar que a mudança vai acontecer. Gente, não funciona dessa forma. A gente precisa sustentar as nossas decisões. Se você já fez tudo o que você precisava e você ainda continua se sentindo mal, vazio, aquele sentimento de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? É porque você precisa se reencontrar dentro de você mesmo. Não é mais um processo externo. Não depende mais do externo, sabe? Depende de você mesmo entender quem você é. Qual que é os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? O que você quer fazer daqui pra frente? Porque é isso, você fazendo isso diariamente, que vai sustentar a sua caminhada. Quando eu falo de plantar sementes, é justamente sobre isso. É sobre a gente fazer a nossa parte também, da gente entender, ok, essa pessoa aqui, ela não faz mais parte do meu ciclo porque ela me faz mal. E se afastar realmente dessa pessoa, sabe? Não você continuar mantendo o vínculo ali porque você acha que é chato falar alguma coisa. Sabe, gente? A gente tem que saber se posicionar, a gente tem que sustentar os nossos posicionamentos, as nossas vontades, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. E se você não acreditar nos seus próprios sonhos, e se você não acreditar na sua própria melhora, fica mais difícil das coisas funcionarem, sabe? Porque isso é um conjunto, é a espiritualidade te ajudando, onde você não vê, e você fazendo o que você pode, onde você tá vendo. Então, quando a gente pede mudança, a gente quer mudar, a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente também tem que entender que esse processo começa dentro de nós. A gente está pronto para mudar algumas coisas no nosso dia a dia, para abandonar algumas coisas que a gente estava acostumado a fazer no dia a dia, a gente continua repetindo? Porque é a partir dessas mudanças pequenas que as coisas grandes acontecem. Entende? Porque vira um conjunto. Você começa a se posicionar mais, você começa a entender melhor o que é melhor para você, você para de aceitar coisas que antes você aceitava de boa, e isso começa a te dar mais vontade de se posicionar, de continuar caminhando, de continuar acreditando, sabe, gente? Então, é muito importante, antes de você começar a fazer uma leitura, você ter isso em mente. Ok, eu vou fazer essa leitura, isso vai me clarear algumas coisas, mas eu também tenho que estar ciente de que eu também preciso melhorar algumas coisas na minha rotina, na minha vida e no meu dia a dia. Entende? Porque é um conjunto de coisas que fazem as coisas acontecerem, tá? Então não adianta você chegar numa consulta de tarô achando que vai ter um milagre ali, que a espiritualidade vai te falar, faz assim, 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 assado.
Até tem gente da espiritualidade te orientar, mas não é exatamente dessa forma que a gente imagina, não é do dia pra noite, não é uma coisa rápida, sabe? Tudo é processo, tudo leva um tempo. Eu sei que a gente tá aqui muito na correria, tudo querendo de última hora, porque a gente acha que a gente tá perdendo tempo, mas a graça da vida é justamente isso, a gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem. É por isso que é tão importante a gente continuar vivendo um dia de cada vez, porque depois a gente morre e aí a gente vive o quê? Você lembra de alguma coisa? Entende, gente? É a gente também se comprometer com a mudança que a gente tanto quer, porque a gente espera muito que a mudança venha do outro, que as pessoas ao redor de nós percebam as coisas, mas as pessoas não vão perceber. Isso é uma coisa que você tá sentindo. E muitas vezes a gente acha que alguém pode nos ajudar a fazer isso, alguém pode nos dar uma luz. Até pode acontecer, gente, mas a gente não pode ficar preso só nessa possibilidade. A gente também tem que precisar fazer as coisas que a gente precisa abandonar. Sabe, tem algumas coisas que a gente precisa deixar para trás, porque se a gente não libera essa energia, o novo não tem espaço para chegar, entende? Então é por isso que muita gente se sente travado, por isso que muita gente fica sem acreditar no próprio caminho, entra naqueles pensamentos obsessivos, porque você mesmo começa a se julgar. Sabe? Seu próprio pensamento começa a se julgar. Então você tem que começar a entender, beleza, eu tô sendo coerente comigo, eu tô fazendo as coisas que são certas, eu já comecei a alterar algumas coisas, e aí você vai começar a perceber a mudança no dia a dia, tá? São coisas pequenas no começo que aparecem, mas é importante você lembrar que é justamente as coisas começam a acontecer pequeno para depois elas ficarem grandes. Não é o contrário. E se acontecer o contrário, tá errado. Tá? Então, percebam isso na rotina de vocês, observem isso no comportamento de vocês. Se vocês perceberem que vocês estão repetindo muitos comportamentos, muitas coisas que vocês não queriam estar fazendo mais, talvez seja o momento de você mudar. E as mudanças não são confortáveis, as pessoas não vão querer aceitar essa sua nova versão. Cabe a você a entender o que é melhor para você e continuar se posicionando, porque a espiritualidade, ela me ensina muito isso. A espiritualidade está sempre fazendo a parte dela, mas se a gente não fazer a nossa de se posicionar, entender o que a gente quer, as coisas ficam mais difíceis de acontecer, as mudanças ficam um pouco travadas por causa disso, porque nem a gente sabe o que a gente vai fazer, nem a gente entende qual que vai ser o próximo passo. Então, quando a gente se conecta com a nossa espiritualidade e também pensa nessa possibilidade de começar a mudar algumas coisas na nossa rotina, as coisas começam a melhorar. Então eu espero que isso sirva de alerta para você, se você está muito preso em algumas situações que você não quer mais repetir, esse é o momento de você se analisar. Quem você era antes dessa dor, quem você era antes desses problemas, e tenta trazer você de volta, sabe? Porque quando a gente revive esses momentos, coisas que a gente vivia e antigamente, a gente revive de novo, a gente se sente mais viva. Então a espiritualidade me mostra muito isso. É importante a gente estar sempre se reconectando com nós mesmos, porque essa reconexão, ela nos ajuda a entender o nosso próprio processo e não deixa a gente desesperada para ver o futuro, para entender o que vai acontecer depois. A gente vai vivendo um dia de cada vez. E todo dia no meu dia tem alguma coisa que me ensina alguma coisa nova. Tem alguma coisa que me mostra que existe uma outra forma de viver, que tem pessoas que estão passando por milhares de situações difíceis, e poder levar uma luz, esperança para essa pessoa e dela perceber que realmente depende de uma atitude dela e não do externo, aí meu trabalho já valeu, entende? Então eu espero que isso tenha feito sentido para você. Se você precisar de uma ajuda da espiritualidade ou do meu trabalho, é só me chamar no link da bio, que o meu trabalho é justamente te ajudar a ver o próximo passo, para você não se sentir mais desconectada de quem você é, sabe? É isso, gente. Gratidão.